Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Hoje eu estou aqui com a Kelly Marques, ela é coordenadora do Eixo de Educação na Redes da Maré, que é uma grande comunidade no Rio de Janeiro que cuida de 16 favelas do complexo ali da Maré. Kelly, ela é mestranda, na verdade, em educação na Unirio e é graduada e pós-graduada pela UFRJ. Kelly, você consegue dividir um pouco de você para a gente? Olá a todos. Como ela disse, me chamo Kelly, né? Eu sou assistente social pela UFRJ, fiz uma pós na área da saúde, né? Na mesma universidade. Na época eu fiz em clínica médica, mas fiz todo o meu estágio na área de infectologia, né? Então, agora, nesse período de pandemia, foi muito interessante, porque era tudo que eu tinha estudado durante a pós. E aí eu cheguei na Maré em 2013, eu tinha acabado a minha especialização na UFRJ e estava meio perdida sobre o que fazer. Na época eu amava trabalhar na área da saúde, era minha paixão trabalhar em parte de enfermaria, né, porque você tinha uma relação com aquela pessoa que estava internada, então eu gostava de participar desse processo de adoecimento e de cura ou de melhora dela. Só que era um cenário muito complicado na área da saúde, a gente estava muito no engajamento, né, e no crescimento das UPAs, que era o pronto atendimento, e não era uma coisa que eu gostava de fazer, eu não gostava do pronto atendimento, aquela coisa de urgência, eu gostava mesmo da internação, e não tinha nada que me interessasse na época, e resolvi mudar de área. E aí tinha uma vaga, né, como assistente social, dentro da Rede da Maré, para trabalhar especificamente de início em projetos na área de arte, cultura e educação. Eu fui lá, fiz a entrevista, fiz o processo seletivo e fui aprovada. Então, eu comecei na Maré em 2013, como assistente social do curso preparatório para o ensino médio, que é um curso que recebe estudantes no nono ano do fundamental, que de alguma forma tem interesse, né, em entrar em escolas ditas de referência dentro do estado do Rio de Janeiro, como Colégio Pedro II, Cefet, FATEC, né, IFRJ, essas escolas. Então, eles faziam esse curso preparatório, que era meio que intensivo para essas provas, e, ao mesmo tempo, também trabalhava no Centro de Artes, né, na parte mais da tarde e noite, fazendo acompanhamento dos estudantes que faziam aulas de dança e teatro lá. Eu fiquei nesse processo, né, de acompanhar os alunos como assistente social durante um ano, né, durante 2013, e aí em 2014 a direção me convidou para coordenar o projeto que eu era assistente social. E na época eu fiquei muito assustada, porque eu estava há um ano, né, na Maré, e aí você aprende toda uma dinâmica, né, de contexto e de funcionamento de um conjunto de favelas da Maré, né, de sair de assistente social para coordenadora do projeto. Foi muito assustador, né, no começo, mas eu tinha uma relação muito legal com os educadores, né, com os jovens e tudo mais, e eu aceitei o desafio. Então, em 2014, eu assumi a coordenação desse projeto, e foi, assim, de longe, eu acho que o melhor ano da minha vida, assim, porque Massa. eu não só aprendi, né, a coordenar aquele projeto, mas como eu era assistente social e coordenadora do projeto, e tinha que ter uma visão pedagógica, né, com o auxílio dos professores, mas também na questão social, porque eu era assistente social, né? Então, até hoje, eu tenho um amor, né, assim, imenso dos alunos daquele ano. Tamires, Pedro Lucas, Jailton, João Iago, são os que eu levo assim, para o resto da minha vida, e hoje eles estão na universidade, e aí eu fico arrasada, né, porque eu entrei, eles eram crianças de nono ano que ficavam gritando no meu ouvido, e agora eu tenho uma dentista, e agora eu tenho um administrador, né? Então, já fiz várias, né, ameaças dizendo que eu quero atendimento gratuito daqui a alguns anos, Justo. mas eu acho que até para entender um pouco por que eu estou dizendo que foi melhorando a minha vida, eu queria falar um pouco sobre, né, a Redes. A Redes, ela é uma instituição que ela existe há mais de 20 anos dentro da Maré. Ela trabalha com 4 eixos estruturantes, que é arte, cultura, memória e identidade, desenvolvimento territorial, segurança pública e acesso à justiça e educação, né? Então, eu vou falar muito especificamente, né, do eixo educação, que é o eixo que eu coordeno hoje. Então, a gente trabalha, né, dentro de algumas perspectivas metodológicas, que é de articulação e mobilização territorial, de incidência em política pública, de atendimento direto a partir de cursos, projetos e oficinas, é, e também de produção do conhecimento, né, produção de artigos, livros, né, seminários e tudo mais. Então, o Eixo Educação, em 2014, a partir desse projeto, eu fiquei 4 anos coordenando o preparatório, né, fiquei até 2018, e aí, em 2018, eu recebi o convite para sair da coordenação preparatória e coordenar todo o eixo educação. E aí, aquele medo que eu tive lá em 2013 foi, assim, triplicado, quadriplicado. Foi uma coisa absurda, porque o eixo educação, ele tem hoje
15 iniciativas, desde projetos, né, de atendimento direto, como cursos e pré-vestibular e espanhol, até um trabalho mesmo de produção do conhecimento, de tocar pesquisas, de mobilizar a incidência em política pública, trabalhar diretamente com as escolas. Mas eu sou muito bem acompanhada, né? A gente tem uma direção colegiada, então a diretora Andréia é responsável por ficar me acompanhando nesse eixo. E desde que eu comecei essa coordenação, a gente tem trabalhado muito com a perspectiva não só de dialogar com os outros eixos, né, com as outras áreas que a Rede da Maré tem de trabalho, mas também com essas frentes, né, metodológicas, né, de incidência política pública, produção do conhecimento, mas como eu sou assistente social e eu tive uma experiência lá atrás de atendimento direto, não só aos beneficiários diretos, mas às famílias e às pessoas do entorno, quando eu penso nos projetos do Eixo Educação, eu tento, de alguma forma, trazer uma conexão não só entre as gerações das pessoas que são atendidas, não só pelo aluno, a mãe do aluno, a avó, o avô do aluno, ou o filho do aluno, mas também com aquele contexto, né? Para que aquele morador ele seja protagonista do processo dele de formação, de aprendizado. E isso eu acho que é muito interessante, porque a gente traz um pouco, não só para que os próprios professores, educadores sejam protagonistas do projeto, né? Eu gosto de ficar muito por trás, né? Para que vocês, né, levem, mas também os próprios alunos, que eles não achem que a gente está ali fazendo um favor, que a gente está ali porque eles são pobres, coitados que precisam. Não, a gente está aqui para a gente tem uma desigualdade histórica dentro do país, né? Dentro do Rio de Janeiro principalmente, não só a desigualdade de renda, mas de acesso a bens, serviços. A pandemia escancarou ainda mais a desigualdade quando você pensa no acesso à internet, não só a conexão, mas os próprios bens que você precisa para ter uma conexão à internet. Então, a gente está ali para, de alguma forma, minimizar ou reparar essa desigualdade histórica que a gente tem dentro do país com relação, ao meu caso, especialmente à educação, né? Então, hoje a gente atende, a gente tem projetos que vão desde curso preparatório para o sexto ano, né, que são crianças que estão no quinto ano e vão fazer prova para o Colégio Pedro II ou Colégio da UERJ. A gente tem um curso pré-vestibular, a gente tem a alfabetização de mulheres, que é um dos projetos que eu acho um dos mais bonitos, assim, de você ver o resultado. Todos são lindos, eu sou apaixonada por todos eles. Mas a alfabetização é de fazer chorar, sabe? Assim, você vê uma mulher de 50 anos aprendendo a ler, sabe? Descobrindo um mundo. É uma coisa muito bonita. Ela virar e falar que agora ela consegue ler o nome do ônibus, que ela consegue entender o que está escrito, né, na receita, que ela consegue... Nossa, é muito lindo. A gente tem um áudio de uma aluna onde ela fala que ela chegou na rede igual um azulejo toda quebrada. Como ela foi aprendendo a ler, ela foi juntando os caquinhos delas e hoje ela está inteira. Eu fiquei toda arrepiada assim, quando eu ouvi o áudio. É um projeto muito lindo, assim, que eu tenho o maior carinho. E muitas dessas mulheres são mães de alunos de projetos da área da educação. De alguma forma se sentiram motivadas, né, por ter o filho estudando, a querer minimamente aprender a estudar. Depois que aprender a ler, depois que aprende a ler, a escrever, querer fazer o fundamental e do fundamental médio até acessar a universidade. Você comentando isso, eu vi um vídeo de vocês, né, em algum canal, acho que foi no YouTube de vocês mesmo, e alguns relatos, né, das meninas, algumas mulheres mais velhas, algumas meninas ainda que só largaram a escola e aí, putz, voltei para terminar o ensino médio, de repente me descobri e comecei a prestar para vestibular, a fazer o cursinho e tudo mais. E é muito importante, né? Principalmente quando você fala dessa reparação histórica, sendo filha de uma reparação histórica, é importantíssimo esse acesso, é importantíssimo democratizar esse acesso e fazer não só com a criança, mas também entrar dentro da casa dela e trazer isso para o restante da família, que foi o que a gente estava comentando mais cedo. Como é que é esse trabalho para você de adentrar, de fato, dentro da casa dessas crianças? Então, esse vídeo que você falou foi um vídeo que a gente fez sobre educação de jovens e adultos, né? Que é um projeto que as pessoas conhecem como supletivo, né? Então, a gente formou no ano passado 430 pessoas, né, incluindo fundamental e médio. A formatura foi em dezembro, foi também uma coisa assim linda. A gente fechou um teatro no centro do Rio. Então, muitas pessoas ali nunca nem sequer saíram da Maré, muitas idosas nunca tinham saído daquele espaço, né, da favela. Então, foi muito bonito, né? E não só o bonito, a própria cerimônia, mas também a conquista que representava aquilo ali para eles, né? Não só para cada um, mas para as famílias. Então, assim, para exemplificar essa pergunta que você falou, como que é adentrar na casa dessas pessoas, qual é essa relação,
Eu lembro com muito carinho quando eu coordenei o preparatório para o ensino médio, né? Porque foram 4 anos dentro desse projeto, e trabalhar com essa faixa etária, né, de jovens ingressando um pouco na adolescência, de 13, 14 a 16 anos, é muito desafiador, porque eles trazem uma série de questionamentos para você e, ao mesmo tempo, uma sede muito grande assim, de aprender e de absorver, também muita rebeldia, né, e não compreendendo uma série de outras coisas. Então, não é só ir lá e dar uma aula, não é só dar um formulário para você preencher e responder, mas também tinha todo um trabalho de conquistar aquela família para ela entender que esse acompanhamento da vida escolar do jovem é muito mais do que querer saber da nota, é muito mais do que querer saber se ele está faltando. Então, dentro daquele processo, né, quando eu coordenei o projeto, era obrigatório, né, todo mês, os pais, ou o pai, ou a mãe, ou a avó, alguém da família que fosse responsável por aquele jovem, comparecer a uma reunião mensal, né? E nessas reuniões, né, eles chegam no primeiro encontro achando que vai ser uma reunião para falar de comportamento, de nota, que fulano faz bagunça, e não é. A reunião ela tem um objetivo, tinha, né, que é saudosismo, eu não faço mais a reunião. Tinha um objetivo muito claro, que era de trazer para aqueles pais, para aquelas avós, para aqueles irmãos, fosse quem fosse, né, responsável por aquele jovem, o mesmo debate que a gente tinha com aquele menino, aquela menina dentro de sala de aula. Então, se a gente falava sobre machismo, a gente começava sobre machismo com a família. Feminismo, idem. Questão de saúde sexual, saúde reprodutiva, uso abusivo de álcool e outras drogas, escola sem partido, a gente fez muitos debates sobre escola sem partido, explicando o que significava aquilo, reforma do ensino médio, qual era o impacto que a gente tinha, se fosse positivo ou negativo. Então, quando a gente trazia a família, né, para dentro da sala de aula, não era a gente que estava vendo só na casa, eles também vinham para esse espaço, né, que a rede colocava para eles, né, disponível. Então, era uma relação muito gostosa, porque eles não só confiavam no nosso trabalho enquanto professor, enquanto coordenador, mas eles viam, eles confiavam na Kelly, eles confiavam na Camila, eles sabiam que eram pessoas que, de alguma forma, estavam ali para trazer o que fosse possível, não só de acesso a bens, serviços, a conhecimento, e para minimamente fazer essa reparação histórica que não deveria ser uma ONG fazer, né? A gente deveria ter um Estado, um governo que minimamente tivesse atenção para isso. Então, por exemplo, quando eles chegavam lá, era muito interessante. No primeiro encontro, inclusive com os pais, a gente perguntava quem ali se declararia como negro na descrição das provas. Você viu uma mão ou outra assim pingada, né? Um ou outro se colocaria como negro, e apesar de não ter nenhum oriental na sala, alguns inclusive diziam que iam se declarar como amarelos. E aí a gente já fazia, a partir desse levantamento, um planejamento de trabalhar a questão racial. A gente não esperava chegar Dia da Consciência Negra. Não precisa falar disso só em novembro. Precisa falar o ano todo sobre o que é ser negro. Então, desde que de falar de colorismo, de que, olha, se você se reconhece como pardo, ser pardo é ser negro, entendeu? Desde essa questão, até explicar o que era a cota, por que a cota existia. E aí, no final do ano, a gente fazia a mesma pergunta. E aí, ver mais mãos para o alto, para a gente já era um resultado tão bom quanto o menino ser aprovado ou não, porque pelo menos ele saiu dali com um conhecimento que nem todo, que não vai ser uma prova que vai dar, né? Então, quando a gente trazia as meninas, os pais, no espaço da rede, a gente também entrava um pouco na casa deles, essas pequenas mudanças assim, de valores e coisas geracionais, desde a avó começar a compreender a importância de determinados debates, até o menino, para a gente era um resultado tão importante quanto um nome numa lista de aprovação, né? Mas essa questão da negritude que você levantou é uma questão muito curiosa, porque particularmente falando da minha experiência pessoal, eu fui me entender como uma mulher negra aos meus 22 anos de idade. E aí, e antes disso, como é que era? Era velada essa negritude? Era atrás de um cabelo liso? Era tentando se comparar numa beleza que de fato não pertence a você, né? Isso é muito importante, que bom, fico feliz em saber que traz também essa parte de conscientização e entender que ser negro não é necessariamente sinônimo de alguma coisa ruim. Aliás, não é, né? E você citando isso, né? Você tá vendo que meu cabelo tá todo bonito assim, ó, que tá com babyliss? Por quê? Eu tô em transição capilar, né? Eu, durante anos da minha vida, eu alisei o cabelo com formol. E assim, no momento que eu fiz o alisamento, não foi uma pressão da sociedade, foi uma coisa que eu me achava mais bonita com o cabelo liso. E eu também fui me entender, apesar das pessoas olharem para minha cara e falar que não, eu fui me entender como uma mulher negra no sentido de ter um tom muito mais claro, que me dá uma série de privilégios na minha vida, também
não foi com 22, não, foi bem depois de 22. Foi quando eu entrei na Maré, eu comecei a me aproximar dessas questões, né, com os meninos, e eu fui fazer um curso na UFRJ, voltei para a universidade, e era muito sobre a questão étnica e racial. E lá eu estudei colorismo, fui entender uma série de questões, e aí foi por isso que eu comecei a aplicar dentro do projeto. Então, quando eu comecei a compreender a questão da minha identidade, né, então, desde antes da pandemia, eu parei de fazer, né, de aplicar química no meu cabelo. Eu estou naquele momento em que ele está cacheado em cima e embaixo, aquele liso espichado que fica horroroso. E aí, para me sentir melhor, eu faço um babyliss, entendeu? Mas se você reparar, tem umas partes aqui que estão espichadas. Tá ótimo. E aí, até por conta dessa questão minha pessoal, a gente já tinha feito algumas atividades, oficinas, por exemplo, sobre turbante, para as meninas que de alguma forma querem, né, valorizar cada vez mais. A gente teve episódios de crianças chamando outra de macaca, de cabelo ruim. E toda vez que acontece uma situação como essa, a gente não é do nosso trabalho ignorar. A gente pega aquela situação, transforma em uma oficina para tentar, de alguma forma, tirar aquilo daquela criança. A criança ela não é mais racista, a criança ela não é mais homofóbica, ela aprende isso, infelizmente, com a gente. Sim. Então, quando você fala, né, que você demorou muitos anos para se entender com uma mulher negra, que bom que hoje se sente com uma mulher negra. Uma mulher negra é linda, aliás. Quando você abriu a câmera, eu fiquei assim, nossa, é bonita. Obrigada. Mas, assim, as nossas alunas hoje, elas também estão nesse processo. Elas chegam lá não se reconhecendo como negra, não só pela questão, nem só pelo tom de pele, né, mas tantas outras coisas também. E aí, a gente tem uma aluna, a Julie, que ela começou, né, a partir de um processo que ela fez, né, de formação sobre ser mulher, sobre ser menina e tudo mais. Ela tem um projeto hoje de investigar e pesquisar trajetórias de mulheres da Maré, e ela começou pela própria família. Ela descobriu que ela tem toda uma fonte indígena, que ninguém valoriza o indígena na família dela, e ela agora está num processo de se reconhecer como... Você olha para ela, você vê que ela é indígena. Uma mulher, com aquele cabelão, aquele olhinho puxado, e apesar da família dela toda ter traço indígena, ninguém parece, né, tanto quanto ela. E aí, por conta de um processo de formação que ela passou, hoje ela está tocando um projeto, ela ganhou um edital, está fazendo sobre isso. Então, as minhas alunas são maravilhosas, gente. Eu tô vendo, eu tô aqui também apaixonada por todas elas. Ai, gente, elas são incríveis demais. Mas muito bom. Bom, a gente está chegando perto do fim da nossa entrevista e eu queria te perguntar, Kelly, qual seria a mensagem principal assim, que você conseguiria dar hoje para a gente, dessa conversa toda, de tudo isso que a rede proporciona? Acho que assim, a Redes ela trabalha num processo muito de tentar garantir que os direitos das pessoas sejam efetivados, né? Essa é a missão da Redes. Com toda aquela metodologia que a gente faz, a missão da Redes é essa, garantir os direitos e tudo mais. Mas eu acho que, independente de existir Redes da Maré ou Kelly, uma coisa que eu tento sempre pensar, seja na minha vida profissional ou pessoal, é sobre a empatia, né? Eu sempre penso muito no que eu estou fazendo, se alguém fizesse para mim, qual seria a minha visão sobre aquilo. Então, desde o meu trabalho até qualquer ação que eu faça na minha vida pessoal, eu sempre tento muito levar, assim, pensar de uma forma empática e também pensar, me colocar no lugar do outro. Eu acho que quando a gente se coloca no lugar do outro, é isso que eu te falei. Eu fui me entender uma mulher negra muito tempo depois, porque eu nunca tive esse processo de formação e eu nunca passei por uma situação de racismo. Eu nunca passei por uma situação, por exemplo, que meu marido, que é um homem negro retinto, passa. Eu nunca passei por uma série de situações que as minhas alunas passaram. Então, no momento em que eu me coloquei no lugar delas, de entender o que era passar por aquilo, o que era ser vítima de uma situação, aquela vítima que eu digo é muito mais na questão de crime, porque eu não acho que você seja uma vítima. Eu acho que ninguém ali, enfim, né? Está inerente a essa situação, né? Para mim é tão absurdo, é tão escroto, é tão boçal determinados episódios de racismo que eu não consigo nem nomear além de boçalidade. Mas no momento em que eu vi que elas passavam por aquilo, eu fui entender sobre o que era racismo. No momento que eu vi que os meus alunos passavam por determinados processos de não saber o que é ler e escrever, eu fui tentar entender sobre isso. Então, tudo que a gente faz de alguma maneira, e eu especificamente, é muito pensando, tentando me colocar no lugar do outro. Se isso seria legal para mim, se eu gostaria de receber esse tipo de coisa. Então, não é tipo assim, vamos fazer um projeto para costurar, porque são mulheres. Mas as mulheres querem aprender a costurar? O que as mulheres querem?
ouvir, sabe? Eu ia querer aprender a costurar? Hoje eu gostaria, porque eu sou bem fashionista e eu vejo várias roupas legais que eu não tenho dinheiro para pagar. Então, se eu costurasse, eu poderia fazer. Mas, assim, é hobby que eu queria fazer. Eu não quero trabalhar com costura. Então, quando a gente para ouvir o que a pessoa quer, e a gente costuma muito fazer isso, fazer formulário que você gostaria, o que você acha, o que você avalia, eu acho que isso ajuda muito, não só ao nosso trabalho, mas eu acho que na vida, assim, sabe? Tem que me colocar um pouco no lugar do outro, não só em cursos que vão me qualificar, mas também em coisas que eu vou falar, em como eu posso te atingir. Eu acho que se colocar no lugar do outro, para mim, é fundamental. Sim, eu acho que você já acabou respondendo a minha próxima pergunta, que seria uma prática. Talvez seria praticar empatia. Acho que sim. Eu acho que tem tanta coisa que a gente precisa fazer, mas às vezes eu até discordo muito daquilo, eu acho que não tem nada a ver, mas eu tento me colocar no lugar do outro. Então, pensando em exemplos práticos, alguém fala uma coisa muito absurda que eu discordo completamente. Eu fico assim, mas quem é essa pessoa? Ah, é uma pessoa, né, que não teve acesso à informação, que está falando isso porque teve essa vivência e tudo mais. Ah, consigo compreender. Mas às vezes é o efeito contrário, né? Eu falo assim, é a pessoa que teve acesso, não sei o que lá, e ela é só escrota assim mesmo. Então, Sim. então Então, acontece, né? querido, dá licença, por favor. Mas Exatamente. aí a gente só, né, bota lá, ignora, bloqueia da vida e Sim. ou aprende a lidar, né, de alguma forma. Mas eu acho que é isso, assim, pelo menos para o meu trabalho, quando eu penso nos projetos, quando eu penso em como fazer, o que mudar, eu sempre gostei muito de ouvir a opinião dos pais, né? Os grupos de pais eu fazia a partir do que eles traziam, né? Para a gente uma atividade que era sobre saúde reprodutiva, sexo e tudo mais, a gente fazia o saco sem vergonha. A gente não chegava com o conteúdo pronto. A gente passava um saco onde eles colocavam perguntas. Então, a atividade era com perguntas dos adolescentes. Então, era essa coisa de se colocar no lugar do outro e ouvir o que o outro tem a dizer, né? Eu acho que toca muito os processos que a rede tem, assim, de trabalho. E o eixo educação, eu tenho tentado muito fazer isso, porque é uma característica minha de ouvir, né, o que o outro tem, dessas avaliações, e de tornar ele muito protagonista, para que ele sinta que ele construiu o projeto junto comigo, que o resultado, a aprovação dele não é só uma aprovação numérica para mim, mas que ele fez o projeto no momento em que ele estudou, em que ele conseguiu passar ou não, ele teve uma trajetória que fez com que aquele projeto existisse. Então, acho que é isso. Perfeito, tá ótimo. Bom, a gente já vai finalizando aqui, então. Eu sou Camila Moreira, do interior aqui de São Paulo. Sou aluna de pós-graduação em Meio Ambiente e Sustentabilidade. Agradeço você que assistiu a gente até aqui. Kelly, tem mais alguma mensagem final antes da gente finalizar? Eu queria agradecer o convite, dizer que 15 minutos é muito pouco, que a gente tem muita coisa para falar. Eu tinha várias alunas legais, mas foi muito interessante. Assim, para mim é muito prazeroso falar do meu trabalho, que ele tem uma relação muito intrínseca com a minha vida pessoal, né? Porque todo um debate e questões e conhecimentos que eu trago para os alunos foram eles que me motivaram a continuar estudando, né? Foi por isso que eu tentei, e não foi fácil passar para o mestrado. Então, o meu mestrado também de alguma forma, em pensar sobre os impactos, né, que a gente tem nessa educação. Então, eu queria agradecer, né, o convite, agradecer a Maré também, agradecer os meus alunos, as famílias, porque eles não fazem ideia do impacto e do quanto eles direcionam e motivam a minha vida. Ai, que linda essa mensagem. Até eu fiquei com vontade de ser sua Eu só aluna quero agora. chorar aqui. Bom, então tá ótimo. A gente finaliza aqui. Obrigada e a gente se vê numa próxima. Tá, gente, obrigada.